Começa agora o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, uma igreja comprometida com a palavra. Só Jesus, meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Sei que Ele vê minhas negras lutas, vê também minha dor. Todo pesar com amor suaviza, não terei mais temor. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Crente nenhum este amigo esquece, não nenhum, não nenhum. Outro não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, Os meus pés e os lábios meus, em favor dos meus irmãos, lutem sempre com amor, com prazer por onde for. Pensamento Bíblico.
Chamados para um compromisso. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que significa compromisso? Em sua origem, a palavra compromisso vem do latim compromittere, onde o prefixo com significa junto e primotere é o mesmo que prometer. Então, compromisso se refere a um acordo com uma outra parte ou uma promessa que é feita mutuamente. Olhando por esse ângulo, compromisso é um ajuste, um trato, um engajamento, uma responsabilidade que se assume a fim de se cumprir uma obrigação. Na prática, um compromisso assumido implica que nós abraçamos determinadas posições e, consequentemente, passamos a tomar decisões a partir das convicções e dos valores que honramos, independentemente das circunstâncias, da dor ou do custo. Compromisso é uma decisão, é a resolução interna que sustenta determinadas posturas que assumimos, mesmo quando isso for a coisa mais difícil de se fazer. Compromisso implica em uma decisão, mas compromisso também diz respeito à maneira e à intensidade com que nós nos dedicamos a algo ou alguém, a maneira como definimos as nossas prioridades, a decisão de não desistir mesmo quando é difícil continuar, a reunir forças e recomeçar quando isso for absolutamente necessário. Compromisso é uma palavra que não pode vir sozinha. Nós precisamos definir claramente com o que nós estamos comprometidos. Nós geralmente nos comprometemos com aquilo que é valioso para nós. É por isso que muitas pessoas são comprometidas com o trabalho, com as suas realizações pessoais, com a sua satisfação interna, com a sua família ou com uma causa. Mas nós comprometemos com aquilo que é importante para nós. É por essa razão que você deve fazer um inventário de sua vida e identificar tudo aquilo que é valioso para você. Porque com toda certeza, naquilo que você identificar valor, é com aquilo que você estará comprometido. Será que nós estamos comprometidos com o Senhor? O texto, inclusive, que nós lemos, há um chamado do Senhor Jesus a um compromisso, dizendo: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Veja que há aqui um chamado de Jesus e um compromisso pessoal, um comprometimento pessoal. Se você quiser ir até Jesus, você deve fazer esse compromisso pessoal. Mas para isso você precisa renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir os propósitos de Jesus sobre a sua vida. Então veja, Deus é um Deus de compromisso. Deus, ele é um Deus compromissado. E nós podemos, inclusive, ter a mais absoluta certeza de que não existe nenhuma possibilidade de ele voltar atrás nos compromissos que ele assumiu. Uma das características mais marcantes da personalidade de Deus é a sua fidelidade. De acordo com o salmista, o amor de Deus chega até os céus e a sua fidelidade até as nuvens. Salmo 36:5. Além disso, a Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:7. Portanto, os compromissos que Deus assumiu serão cumpridos e honrados. Deus se comprometeu conosco quando nos criou, nos amou incondicionalmente e nos ofereceu o seu próprio Filho para que nós possamos ter a vida eterna. Deus está comprometido com o seu povo, com a sua igreja, com a missão que Ele nos determinou, e Ele também está comprometido como nosso destino eterno. Mas se por um lado o Senhor é Deus de compromisso, por outro lado, Ele está à procura de pessoas também confiáveis, que possam assumir compromisso com Ele. Deus não está à procura de homens perfeitos, mas de homens que sejam confiáveis. Deus sabe que apenas pessoas comprometidas podem ser devidamente usadas em seu propósito e na missão que Ele tem para nós. Ele sabe que não há como fazer o que Ele tem em mente.
tendo que contar com homens que não possam assumir compromissos, homens que não sejam confiáveis. Deus não está à procura de homens perfeitos, mas de homens que sejam confiáveis, comprometidos com a sua causa. Ele não se impressiona com os nossos atributos e capacidades, mas sim com a nossa disposição em sermos fiéis e comprometidos. Deus está à procura de homens que possam se comprometer com Ele, com toda a sua alma, e que também estejam dispostos a assumir compromisso consigo mesmo, com suas famílias e com a sua geração. Em outras palavras, o compromisso não pode vir sem a renúncia. E é justamente o que o Senhor nos ensina no texto, no verso 24, dizendo: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Veja que para haver comprometimento, nós devemos renunciar muitas coisas na nossa vida. E Deus quer, sim, que nós sejamos comprometidos com Ele, com a sua causa, com aquilo que é importante, com aquilo que é valioso, como a nossa família, como a obra de Deus. Deus quer que nós sejamos comprometidos. Compromissos que se manifestam em suas atitudes, em sua postura, em seu comportamento individual, em sua integridade pessoal, em sua lealdade. Homens que confiem, mantendo o seu compromisso, independente do que os outros digam, independente dos rumos que a vida possa tomar, independente das circunstâncias, enfim. Deus está à procura de homens que possam tomar decisões resolutas e que tenham a capacidade de continuar caminhando em frente. Homens que assumam compromissos apesar da oposição, apesar do custo, apesar da dor e apesar das perdas. Que Deus nos ajude e nos dê forças para que consigamos manter o compromisso com Ele, independente do que as pessoas possam dizer, independente dos rumos que a vida possa tomar, enfim, a despeito de quaisquer circunstâncias. Que Deus nos ajude e capacite para que tenhamos coragem e discernimento para tomar decisões resolutas e para assumir posturas que tenham a capacidade de impactar positivamente essa geração. E quando, por causa do nosso compromisso, experimentarmos a ira do diabo, a oposição dos homens, a dor, as perdas e a angústia, possamos nos lembrar que o Senhor é quem nos sustenta e que a sua mão de poder está sempre conosco. E que prossigamos confiantes, inabaláveis, no nome de Jesus. Do céu a canto que
Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. PIB Pitangueiras. Escuridão nos arrodeia, o caminho estreito é, não desespere, a noite findará, céus mais claros iremos ver. Eu tenho uma luz pra me guiar, pois a luz de meu Deus brilha no meu coração, torna a noite em claro dia. Choro esqueceremos na presença do Senhor. Tristeza e choro esqueceremos na presença do Senhor, do Senhor. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, queridos. Que bom é poder estar com vocês. Eu sou o pastor Misael, pastor da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, e gostaria de falar a você da Palavra de Deus. Nosso texto de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 16 ao 26. Mateus 19, 16 ao 26. A palavra de Deus nos diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Da sua salvação, que possam hoje mesmo receber do Senhor a salvação, a vida eterna. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Hoje nós queremos falar sobre como ganhar a vida eterna. A pergunta aqui no nosso texto vem de um jovem rico que diz: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha que interessante, porque
aqui o texto expõe sobre este jovem rico também algumas características. Eis o que ele tinha. Ele tinha retidão própria. O versículo 20 mostra sobre isso, quando o Senhor, né, o indaga sobre, olha, você deve praticar os mandamentos e tal. Ele então, no verso 20, ele diz, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Este jovem também era um jovem rico, possuía, né, várias propriedades, possuía, né, uma riqueza que de acordo com o texto. No versículo 21 e 22 nós vemos isso. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Há aqui também respeitabilidade, era outra característica deste jovem. Havia um respeito social aqui. Versículo 16 e 17 nos mostra, né, sobre isso, dizendo, e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja que havia uma respeitabilidade, nós vemos isso pelo texto, porque aqui eis um rabino, né? Jesus era tido como rabino, um mestre naqueles dias. E este homem chega e ele então consegue, inclusive, ali tomar a frente, se aproximar ali do mestre e, inclusive, indagar ali o Senhor Jesus. Isso por conta justamente desta questão, né, da respeitabilidade social a qual este homem tinha. Com certeza, por conta da sua riqueza, de uma pessoa de posição, né, na sociedade. Então o texto nos deixa bem claro isso. Havia aqui também a questão da religiosidade. A religião tradicional aqui exterior, né, se fazia presente aqui com este jovem. De que forma nós vemos isso? Verso 18, e disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Veja que este jovem era um religioso, ele vinha, né, seguindo a religião já durante um bom tempo. Verso 21 diz, e disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, presta atenção nessa palavra, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então veja, era alguém religioso, tinha tradição na religião, mas, no entanto, ainda uma religião externa. Então, as características desse jovem é retidão, riqueza, respeitabilidade, religião. Entretanto, ao jovem rico aqui, que parecia ter tudo, faltava-lhe uma coisa, e a coisa essencial, primordial na vida do ser humano, que é justamente faltava-lhe Cristo no coração. Jesus, a palavra de Deus nos ensina em vários momentos nas Sagradas Escrituras, que Jesus ele é o único meio de chegarmos à salvação. É o único meio do homem ganhar a vida eterna. Mas que é isso, pastor? Olha o que o texto está falando aí. E é justamente isso que nós vamos ver. Jesus olha para este jovem que chegou ali, e este jovem vem trazendo para Jesus toda essa questão da sua retidão própria, das suas riquezas. Ele vem trazendo aqui a questão, né, da respeitabilidade social a qual ele tinha, da religiosidade a qual ele vivia. Como se isso fosse aqui condições para que ele pudesse ganhar a vida eterna. Como se isso aqui fizesse com que ele fosse merecedor da vida eterna. Mas não. Jesus, inclusive, desmonta tudo isso aqui. E nós conseguimos ver aqui no texto, né, rapidamente, Jesus desmonta todas essas questões como sendo um meio de salvação. Jesus olha, inclusive, para aquela retidão dele e, inclusive, mostra para ele que ele não é tão certo como ele pensa que é. Jesus olha, inclusive, para essa questão da religiosidade que ele defendia ser, né, alguém extremamente religioso, e Jesus desmonta isso também, deixando bem claro para ele que ele também não é aquilo que ele pensa,
De que forma nós vemos isso no texto? Veja que este homem, né, ele diz, olha, tudo isso eu tenho, né, feito desde da minha mocidade. Então, aquele homem está dizendo, aquele jovem está dizendo que, olha, eu guardei os mandamentos, eu cumpri a lei, né, tudo certo e tal, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. No entanto, Jesus aqui faz algo, né, que revela de fato que isso não é verdade. Jesus olha para este homem, para este rapaz aqui, né, este moço, e diz assim, ó, então vai, então, vende tudo o que tem. Jesus diz no verso 21, e disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, então você está se achando perfeito? Vai, vende tudo o que tem, então, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Só que quando Jesus fala isso, o verso 22 diz que este jovem, ele se entristece, ele se retira triste, porque ele possuía muitas propriedades. Logo já o que o texto identifica aqui é que não havia nele um amor verdadeiro, um amor genuíno pelo próximo. Não havia dele, inclusive, um desprendimento das riquezas. Inclusive, dentro do decálogo, né, os mandamentos ali, nós temos, inclusive, o texto dizendo que nós não podemos, né, ali ter um dos mandamentos dizendo que nós não podemos ter outro Deus, a não ser o único e verdadeiro Deus. Mas, com isso que Jesus faz, revela, inclusive, que o Deus do coração deste jovem, na verdade, é as suas riquezas. Então mostra que ele é falho, sim. Ele, na verdade, não é justo nenhum sequer. Ainda que nós colocássemos à prova todas as pessoas no mundo hoje, as estimativas são de 8 bilhões de pessoas no mundo, nós não encontraríamos nenhuma pessoa perfeita. Nós não encontraríamos nenhuma pessoa capaz de cumprir a lei totalmente. A lei, inclusive, segundo as Escrituras nos ensina, a lei, inclusive, ela foi dada a nós para mostrar que nós somos pecadores. Nós somos incapazes de viver em uma boa moral, de viver de acordo, inclusive, com aquilo que são os padrões, não meu, não os padrões seu, mas viver de acordo com o padrão moral de Deus. Nós somos incapazes. E é isso que Jesus mostra para esse jovem aqui no versículo 21 e 22. A ordem de Jesus estava intimamente ligada aqui com o mandamento mesmo. No verso 19, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas este jovem, ele mostra aqui que ele não pode, né, de maneira nenhuma, ele não consegue cumprir com a lei. As palavras que saíram da boca daquele jovem estavam em completa desarmonia com aquilo que ele afirmava. Então, em primeiro lugar, é importante nós lembrarmos disso. Se eu quero ganhar a vida eterna, eu preciso saber que o meio pelo qual eu vou ganhar a vida eterna, a salvação, não vai ser por meio das minhas obras. Não tem como. Segunda questão que nos chama a atenção aqui no texto é que esse jovem ele também fala sobre suas riquezas. E as riquezas também não são capazes de nos salvar, de dar a nós a vida eterna. Olha que interessante, o texto de Salmo, o Salmo número 49, aqui no versículo 7 e no versículo 8, diz assim: pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Veja que o versículo 8 aqui, o salmista deixa bem claro para nós aqui, de que a redenção da nossa alma, ou seja, um meio de salvação, um meio de ganharmos a vida eterna, é caríssimo. E a Bíblia, inclusive, em vários textos, inclusive, vai nos ensinar que é impossível nós, inclusive, pagarmos por essa salvação. Não é um valor que vai ser pago. Na história, inclusive, da religião, nós temos, em alguns momentos, algumas, inclusive, né, religiões, que se levantam com a questão de que, olha, você pode chegar no céu pagando um valor e tal, mas a Bíblia é completamente contra isso. O homem não consegue. Olha só, seria caríssimo.
A palavra de Deus, inclusive, nos diz que Deus ama a todos, né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, ele amou o mundo, ou seja, todas as pessoas. O desejo do Senhor também, de acordo com o apóstolo Pedro, nas suas epístolas, é de que nenhum homem se perca, mas sim que todos sejam salvos. Agora veja, se a salvação, como é dito aqui no Salmo 49, ela é caríssima, como então que os pobres poderiam pagar por essa salvação? Como então que aqueles que estão vivendo de repente na miséria poderiam pagar por esta salvação? Como então que aqueles que estão vivendo abaixo da linha da miséria poderiam então ganhar a salvação? Então veja que Jesus ele toma esse cuidado em ensinar aqui a cada um de nós. Deus no seu plano redentivo, ou seja, no seu plano salvífico, ele obviamente abre esta questão de uma forma que todos, sem contar a questão, né, do valor monetário que tenha, todas as pessoas são, sim, aqui tidas como alguém que pode receber a salvação. Independentemente se é rico, se é pobre, não importa. Todas as pessoas, é oferecida a todos, independentemente da classe social, a salvação. Então, as riquezas, elas não são capazes de nos salvar. Olha comigo no versículo 23 e 24, que diz assim: E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no céu. Mas veja, o texto inclusive anterior, no verso 21, diz assim: E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. No versículo 21, tanto Jesus está rebatendo a questão, né, do que o jovem havia dito, que ele era cumpridor de toda a lei, e Jesus aqui diz: você quer ser perfeito? Eu vou te mostrar que você não é perfeito, né? E ele expõe essa questão de vender os bens, e o jovem se retira, né? Triste, como nós já vemos. Mas aqui também, ele continua no versículo 21 dizendo assim, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Veja que Jesus diz assim, se você fizer isso, você fazer obras de caridade, se você ajudar os pobres, você vai ter um tesouro no céu. Mas Jesus não diz que, você vai receber a vida eterna. Lembra? Porque a pergunta deste jovem rico, lá no início do nosso texto, é justamente esta. Ele está perguntando: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus não diz aqui que ele vai receber a vida eterna, mas que ele terá um tesouro. Veja que Deus, ele abençoa, sim, aqueles, né, que se compadece do pobre. A palavra de Deus aqui tem vários textos, inclusive, né, falando sobre isso, falando inclusive que aquele que ajuda, né, o pobre necessitado empresta. O pobre é como aquele que empresta a Deus, né? Então imagina, não estamos falando aqui que não deve-se fazer boas obras, pelo contrário, a Bíblia fala que nós devemos fazer boas obras, mas no entanto que elas não nos salvam. Então o rico aqui, ele tem como objeto, né, de maior confiança nas suas riquezas. Já no verso 23 e 24 que nós lemos, fala justamente sobre essa questão, né? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E ele faz aqui para nós, ele traz aqui uma frase dizendo assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não é literalmente o camelo um animal que vai passar literalmente um fundo de uma agulha, porque aí seria impossível, né? Impossível mesmo isso acontecer. E Jesus aqui, ele não diz que é impossível, mas ele diz assim que é mais fácil. Há algumas, aqui para nós, algumas ideias sobre o que realmente representa essa frase, né, ou interpretação desse texto. Alguns dizem que essa agulha seria aqui justamente a questão de uma parte, né, do navio, e o camelo seria uma corda bem grossa que era usada e que eles tinham muita dificuldade, inclusive, para passar essa corda nessa peça do navio. Alguns que falam, né, sobre isso. Alguns querem trazer literalmente mesmo, dizendo que é o camelo e é uma agulha mesmo, e como eu disse, já seria impossível isso acontecer. Mas há uma outra forma de nós interpretarmos esse texto, que muitos comentaristas trazem, de que
essa agulha era uma porta, havia várias portas desse tipo em Jerusalém, mas eram portas estreitas e portas ali que era bem comprida mesmo, que era no muro, né, da cidade. As cidades daquela época eram fortalezas mesmo, então eram muros grossos mesmo. Tanto é que na cidade de Jericó, vocês se lembram, aí conhecem a palavra, lembram que Raabe lá, né, ela vivia no muro. Então era um lugar onde o muro ali era bem fortalecido mesmo. Então essas portas seriam chamadas de agulha, e era tipo um túnelzinho bem estreito que levava para dentro da cidade. Diz alguns que os comerciantes, muitas vezes para não pagar impostos nas portas principais, eles passavam por essas portas secundárias. Só que eles tinham uma dificuldade muito grande, né? Porque você imagina um camelo chegando carregado e ali era necessário tirar toda a carga do camelo, colocar no chão, passar o animal, depois vir passando com a carga e colocar novamente em cima do camelo. Então, eu fico com esta interpretação que, ao meu ver, inclusive, cabe melhor aqui, porque Jesus está falando o quê? É mais fácil, o texto aqui dizendo, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que Jesus é? Que Jesus não é contra os ricos. O que ele está dizendo é que para o rico receber a salvação, ele ganhar a salvação, ele precisa tirar justamente essa confiança que ele tem nas suas riquezas. Era o que esse jovem aqui ele estava fazendo. Ele estava basicamente confiado de que, olha, eu tenho riquezas, eu tenho aqui a minha retidão moral, eu tenho isso, tenho aquilo outro. O que eu preciso dar aqui para eu receber, herdar, né, a vida eterna? Então veja, e é assim, né? Muitos abastados aí, ricos, eles têm, de fato, né, o Deus como seu dinheiro, se asseguram nesse dinheiro, mas, no entanto, o dinheiro também não pode salvá-los, é o que Jesus está dizendo aqui. Agora, terceiro, ninguém pode chegar ao céu por sua posição social. O versículo 24 também vai nos falar sobre isso. Deus não faz aqui distinção de pessoas. Lembra, inclusive, Jesus, ele estava ali tanto com ricos quanto pobres. No meio dos discípulos de Jesus haviam ricos e pobres. No meio dos apóstolos de Cristo haviam ricos, como também haviam pobres. Ele não faz distinção alguma nesse aspecto. Versículo 24 deixa isso bem claro para nós. Ele salva também os ricos, mas é mais difícil por conta daquilo que nós já explicamos. Muitas vezes o rico está confiando nas suas riquezas e não em Deus. E aqui, por fim, em quarto lugar, nós vemos aqui a questão da religiosidade, que ela também não salva. Então, não importa se você frequenta uma igreja batista, uma igreja metodista, uma igreja adventista, não importa qual a igreja, qual religião você participa. Religião alguma pode te dar a salvação, dar a você a vida eterna. Então, olha só o que a palavra de Deus, inclusive, nos diz aqui no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, os versículos aqui 1 e o 2, né? A palavra de Deus diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja, era um homem religioso aqui, Cornélio. Um homem extremamente religioso, né? Vivia nas práticas religiosas. Versos 5 e 6. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então veja que este homem, aqui ele orava, ele clamava ao Senhor, ele tinha sua retidão, mas no entanto ainda não era salvo. Então veja, nada disso, a sua religiosidade não pôde salvá-lo. Mas é que ele clama ali e tudo mais ao Senhor, e o Senhor responde a esse homem. Diz, olha, você deve ir lá, mandar alguém, né, chamar Pedro, e Pedro vai te falar o que deve acontecer. E aí no verso 36, resumindo aqui, por conta do nosso tempo, no verso 36 diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Veja aqui, qual é o meio de salvação? O meio de salvação é Jesus Cristo. É isso que o texto, inclusive, aqui vai nos dizer. Aquele homem ele só não deveria ser apenas um religioso, mas ele deveria ser
alguém, sim, que está ali vivendo de acordo, né, com a religião correta, de ensinamentos corretos, mas, no entanto, ele precisava de Jesus em sua vida. Ele precisava ter, de fato, Jesus no seu coração. Então, a religiosidade, ela não salva o homem. As boas obras não salvam homens. Nós temos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz, porque pela graça sois salvos. Graça significa favor imerecido. Ou seja, todos nós somos salvos pelo nosso demérito, mas pela nossa crença em Jesus. Ou seja, nós não merecemos, nós somos salvos por crer na obra expiatória que Cristo fez na cruz do Calvário. Então não é pelas obras. Então graça é favor imerecido, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Da fé em quem? Uma religião? Não, em Jesus, da obra dele. Isso não vem de vós, o texto continua dizendo, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Deixa bem claro que não é as nossas obras, ou seja, nós somos salvos não pelos nossos méritos. Isaías 64, 6 também diz que para Deus, nessa questão da salvação, todas as nossas boas obras para Ele é como um trapo de imundícia. Ou seja, para a salvação, as nossas obras não valem nada, a nossa religiosidade não vale nada, o nosso dinheiro não vale nada, a nossa posição social não vale nada. Para sermos salvos, nós precisamos crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nenhuma outra pessoa pode nos salvar. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz ali, porque nenhum outro nome é dado em cima no céu e embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, João, o José, o Manuel, não importa, não tem outro nome. A salvação vem unicamente, exclusivamente de Jesus. João 14, 6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, o homem não pode, de maneira nenhuma chegar à salvação por outro meio, ganhar a vida eterna por outro meio, senão por Cristo Jesus. Senão por Cristo Jesus. Porque senão, seria impossível para o homem. Lembra, nós somos incapazes de cumprir a lei. Lembra, a salvação é algo caríssimo. Salmo 49 diz. Nós não poderíamos chegar no céu por conta da nossa posição social. Imagina quantas pessoas não estão bem colocadas, diante da sociedade. Nós não podemos chegar no céu pela nossa religiosidade. Então, de que forma nós chegaremos? Seria impossível. E é justamente aqui o que Jesus ele fecha o nosso texto aqui, quando ele fala, inclusive, que olha, o quão difícil, um rico entrar no céu. E os discípulos, aqui no verso 25, diz assim, os seus discípulos ouvindo isso admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, o homem é capaz de salvar a si mesmo. Agora, Deus sim, Ele pode nos salvar. E Ele nos salva, sim, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todo homem que deseja receber a salvação, ganhar a vida eterna, precisa reconhecer que ele é pecador, ou seja, não é um justo, nenhum sequer, como nós falamos. Precisa reconhecer que Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, de tal forma que ao poder do sangue dele derramado é que tem poder para perdoar os meus pecados, salvar a minha alma, dar a mim a vida eterna, porque afinal Jesus é a primícia da ressurreição, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então todo homem, para ser salvo, ganhar a vida eterna, precisa crer em Jesus e com a sua boca confessar a Cristo como seu Salvador. É o que é dito em Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. A salvação vem somente através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício naquela cruz. Fora dele não há salvação. Então o que eu quero desafiar você hoje é, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, se você ainda não tem certeza da vida eterna, receba hoje mesmo a Jesus como seu Salvador. Creia unicamente nele. Confie, deposite toda a sua fé, toda a sua confiança em Cristo e peça para Ele perdoar os seus pecados
e salvar a sua alma, pois só Ele pode fazer isso e dar a você a vida eterna. Então, como nós podemos ganhar a vida eterna? Unicamente, exclusivamente, por meio de Jesus Cristo. Nós vamos orar neste momento, encerrando. E se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nós vamos fazer uma primeira oração, encerrando. Mas a segunda oração será uma oração de confissão para a salvação. E se você deseja, você pode orar comigo nessa segunda oração, com toda a sua fé, depositando toda a sua fé em Cristo, na obra vicária dele naquela cruz, e realmente arrependido, pedir a Ele para perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos ao Pai porque o Senhor nos instrui de como nós podemos, de fato, ganhar a vida eterna. E nós sabemos que não é por nada que nós façamos, mas sim por aquilo que teu Filho Jesus fez naquela cruz. Jesus, de fato, é o único caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar diante da tua face, ó Pai, sem passar por Jesus. Então nós te louvamos pela tua palavra que foi pregada. Rogamos ao Senhor neste momento, se há alguém nos ouvindo que ainda não entregou sua vida a Jesus, que hoje mesmo essa pessoa também possa entregar-se completamente ao Senhor. Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Se você então deseja entregar a sua vida a Jesus, ore comigo agora sim. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que de fato eu preciso de Cristo Jesus para ganhar a vida eterna, para ser salvo da condenação do inferno. E eu peço ao Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa, Senhor, os meus pecados, salva a minha alma. Ó Pai, dá-me a vida eterna e me ajude, Senhor, a viver para a glória do teu nome. É isso que eu te peço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Se você fez essa pequena oração, mas com fé, o que a palavra de Deus diz é que você recebeu do Senhor a vida eterna. E nós teremos prazer de saber sobre a sua decisão. Você pode, inclusive, entrar em contato conosco. Se você entregou a sua vida a Jesus, você pode nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp, número 16 99353 5190. Repetindo, 16 99353 5190. Nós vamos ficar muito felizes de saber sobre a sua decisão e também gostaríamos, de lhe enviar um estudo bíblico também, ok? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz.
Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a paz. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Quero mais amor de Cristo. 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 Quero ter em mais o seu amor. Oh, como quero ter em mais o seu amor. Quero ter em mais o seu amor. Oh, como quero aprofundar-me e conhecer o seu amor. Seu amor, eu quero andar como Jesus andou. Quero falar como Ele me ordenou. Oh, como quero aprofundar-me e conhecer o seu amor. Seu amor, Mais perto quero estar de ti. Oh, como quero aprofundar-me e conhecer o seu amor. Seu amor, Brilha a tua luz em mim, Jesus. Oh, como quero aprofundar-me e conhecer o seu amor. Seu amor, Sim, eu quero mais. quero ter bem mais do seu amor. Eu quero mais. Quero ter bem mais do seu amor. Oh, como Quero aprofundar-me e conhecer o seu amor. Seu amor, eu quero andar. Eu quero andar como Jesus andou. Quero falar. Eu quero falar como Ele me ordenou. oh, como quero aprofundar-me e conhecer o seu amor. Seu amor, Eu quero mais amor de Cristo. Eu quero mais amor de Cristo. Eu quero mais amor de Cristo. Quero ter em mais o seu amor. Oh, como quero ter em mais o seu amor. Quero ter em mais o seu amor. Oh, como quero aprofundar-me e conhecer o
seu amor, seu amor. Mais perto Mais perto quero estar de ti. Oh, como quero aprofundar-me e conhecer o seu amor, seu amor. Brilha a tua luz, Brilha a tua luz em mim, Jesus, em mim, Jesus. Oh, como quero aprofundar-me e conhecer o seu amor, seu amor. Sim, eu quero mais. Quero ter mais do seu amor. Eu quero mais. Quero ter mais do seu amor. Oh, como Quero aprofundar-me e conhecer o seu amor, seu amor. eu quero Eu quero andar como Jesus andou. Quero falar. Eu quero falar como Ele me ordenou. Oh, como quero aprofundar-me e conhecer o seu amor, seu amor. Sim, eu quero mais. Quero ter mais do seu amor. Eu quero mais. Quero ter mais do seu amor. Quero aprofundar-me e conhecer o seu amor, seu amor, seu amor. Eu Quero andar como Jesus andou. Eu quero falar como Ele me ordenou. Quero aprofundar-me e conhecer o sim. Quero aprofundar-me e conhecer o Sim. Quero aprofundar-me e conhecer o seu amor, seu amor. Mais amor de Cristo. Mais amor de Cristo. Mais amor de Cristo. Mais amor de Cristo. Quero Mais amor de Cristo. Quero mais amor de Cristo. Quero mais amor de Cristo. Encerra-se aqui o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo às 12 horas.